trazer, Ana, simplicidade. Eu gosto de bater um papo com os meus convidados e trazer simplicidade para o tema. Eu gostaria que você me ajudasse a explicar para as pessoas, para qualquer idade, para o meu irmão de 15 anos, para a minha avó de 70, o que é esse tal do sagrado do feminino quando a gente fala? Isso é uma religião? É uma seita? Né? Eu gostaria de que a gente pudesse trazer para as pessoas esse entendimento do simples. O que é o sagrado do feminino? Fala para nós. Tami, o que é mais importante a gente deixar claro aqui para todo mundo é que quando a gente fala de sagrado feminino e sagrado masculino, a gente não está falando sobre gêneros. Então, a gente não está falando de homem, mulher, né? Todos nós temos o sagrado feminino dentro de nós e o sagrado masculino. Nós temos essas duas forças, né? Na verdade, a gente está falando de energias que são complementares, né? Masculino e feminino. Porque tudo no mundo é dualidade. É bem, mal, sombra, luz. E isso se complementa, né? Então, o masculino e o feminino é isso, né? Cada cultura vai dar um nome diferente. A gente chama, né, de sagrado feminino. E, por exemplo, no taoísmo chinês, a gente vai ter o nome de Yin. Então, Yin é dentro, né? É o feminino, é receptor. O Yang é o para fora, é o expansivo, é o masculino, né? Então, a gente só tá nomeando, só tá dando nomes para energias. É disso que a gente está falando. E por que que a gente fala tanto em sagrado e feminino? Tá na moda, é legal. Por que que as pessoas falam tanto? Virou modismo. Não, não é modismo, é necessário, gente. Nesse instante que o planeta está passando, a gente precisa aprender, mexer, curar no nosso sagrado feminino. Isso de todo o planeta, porque eu acredito que essa é a nossa busca, né, para esse planeta começar a se entender como melhor. O que acontece é que há muito tempo já, né, há milênios, a sociedade se tornou muito patriarcal. A gente tem uma sociedade patriarcal, machista. Então, a gente acabou oprimindo muito o feminino, de forma que a gente anulou. Então, a maior parte das mulheres hoje anularam o seu feminino, né? E aí a gente se masculiniza para dar conta do mundo. Para a gente sobreviver nesse mundo, a gente sobrevive na reatividade. E aí a gente acaba se masculinizando, usando mais a energia masculina. Então, o intuito, quando a gente convida mulheres para o sagrado, para a gente olhar para si, é para a gente mexer nessa energia tão anulada, tão esquecida, tão oprimida. É disso que a gente está falando, né? Então, quando a gente faz um círculo de mulheres, quando a gente faz terapia com a mulher que quer mexer no seu feminino, nada mais é do que a busca de si mesmo. É só autoconhecimento. É isso que é sagrado feminino. É se autoconhecer, é se olhar, é entender que você tem qualidades, que você tem sombras e integrar. Porque a gente não é só bom, a gente não é só ruim. A gente é uma junção de coisas. Então, quando a gente mergulha no nosso sagrado, a gente vai olhar para a nossa história, a gente vai olhar para as nossas ancestrais, para os nossos antepassados, vai entender da onde a gente veio, né? Que a gente não é só isso, que a gente é uma junção de fatores, de experiências vividas. E a partir disso tudo, entender como que é essa energia dentro de nós. E a gente só consegue fazer isso se a gente olhar para a natureza. A grande questão aqui é que a gente se desconectou da natureza. A gente começou a fazer tudo muito mecanicamente, né? Há alguns centenas de anos a gente já começou com essa história de, né, fazer tudo muito mecânico, trabalhar, 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 e a gente não tem tempo de olhar a simplicidade da natureza e aprender com ela, né? E é nisso que a gente, quando mexe nessa energia, a gente vai fazer. A gente vai olhar para a natureza e a gente vai aprender com ela, porque a natureza é cíclica. E aí a gente compreende que nós somos a própria natureza, que a gente não está separado dela. E a gente também é cíclico. É isso. Que lindo! Uau! Quando você fala da natureza, queria que você falasse, se aprofundasse um pouco mais nesse lugar dessa energia, qual que é a diferença, qual que é esse lugar do feminino? Quais são essas energias que a gente classifica como feminino? E o que isso tem de importante nos ciclos em relação à natureza? Quando você fala isso, como a gente ainda está muito no automático de não prestar atenção, como se dá esses ciclos da natureza relacionados a nós, seres humanos? Como seria?
A gente pode pensar, vamos começar aí do começo. Vamos. Olha, se a gente for parar para pensar, eu sou uma bióloga, sou uma cientista, né? A ciência nasce a partir da observação da natureza. O ser humano curioso, olhando, né? Ele vê que a Lua repete ciclos todo mês. E aí ele começa a observar isso. Ele observa que durante o ano a gente tem aí as estações diferentes. E ele começa a observar o que está acontecendo, né? Por que será que a gente tem estações do ano que mudam? E aí nasce a ciência dessa observação da natureza. E aí a gente começa pelo Sol. Vamos pensar que o Sol é o astro-rei, Tá. brilha, né? É expansivo. A gente compara o Sol à energia masculina, né? Que é esse fogo, essa expansão. O Sol traz o nosso yang, né? Então, quando a gente quer ativar o masculino, a gente associa isso ao poder do Sol. A Terra, ela faz um movimento em torno desse Sol que chama-se translação. Não precisa se atentar a nomes, gente. Tá. Mas é um movimento que a Terra faz em volta do Sol. Enquanto ela vai fazendo esse movimento, que dura em torno de 365 dias, né? Um ciclo completo em volta do Sol é um ano. Mas isso, eu quero deixar claro, que é para o nosso calendário gregoriano. Porque a gente segue o calendário gregoriano, que foi imposto pela Europa, é o que a gente utiliza. Mas existem outras formas, né? Outros calendários, outras filosofias, culturas que utilizam a Lua como parâmetro, por exemplo, para você decidir o que é um ano. Ok. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar a partir do calendário gregoriano, tá? Para Perfeito. vocês compreenderem melhor. Então, o Sol, a Terra demora um ano para dar a volta aí em torno do Sol. Nesse um ano, o eixo da Terra vai mudando. E aí, quando ela tá reta, assim, quando ela tá com o eixo reto, a gente tem dias e noites de tamanho igual, que é no outono e na primavera. Quando ela se inclina, a gente tem dia e noite diferente. No inverno, os dias são mais curtos e no verão, os dias são mais longos, né? E aí se dá essa diferença enquanto tá dando essa volta, essas 4 estações. Essas 4 estações, a natureza, como que a natureza responde às 4 estações do ano? Como que ela se comporta? Será que na primavera os animais, as plantas estão vivendo da mesma forma que no inverno? Não tá, né? Quando a gente pensa em primavera, a gente pensa em passarinho cantando, em flores, né? Parece que tá uma festa na mata quando chega a primavera. Então a primavera é isso, é época de reprodução, tá bombando. Primavera, verão, né? Aqui a gente da região tropical, então chuva, muito recurso, então os animais aproveitam que eles têm esse recurso para sobreviver e se reproduzem. Quando a gente vai entrando no outono, tudo vai se recolhendo, né? Você já não vê mais essa movimentação, você não vê flores, quase, frutos, e no inverno se recolhe completamente. É o momento de recolhimento. Os animais se intocam, tá muito frio, né? Isso acontece com a gente também. E a gente não para pensar sobre isso, que a gente também é influenciado por essas estações. Se a gente parar para pensar, a pandemia está acontecendo no outono e no inverno. É momento de recolhimento e a gente está enclausurado. Será que é por acaso? Não é por acaso. A natureza sabe o que está fazendo e a gente é influenciado por essa natureza porque nós somos a própria natureza, né? Então, na verdade, o convite é para a gente olhar para tudo isso. E aí a gente tem a Lua, que a gente associa ao feminino, né? A Lua, ela é muito feminina, ela tem uma força, ela é o yin. É o dentro, ela é noturna, né? A gente sempre acha o dia, o sol, a luz remete ao masculino e o feminino tem essa coisa do pra dentro, do, né? Mais escondido, né? Então a lua, ela também tem um ciclo, ela dá a volta, né, na Terra e essa volta em torno da Terra dura em torno de 29 dias, né? Que é quase um mês. Então, ela é mais rápida. Quando a gente fala em ritmo lunar, a gente está falando de rapidez. A mulher, ela tem um ciclo mais rápido, porque ela está associada com a lua. Então, tudo acontece muito rápido. Tanto é que os homens falam, né, essa expressão, essa mulher é de lua, fulana é de lua. É porque a gente alterna, porque a gente oscila. A lua faz isso, né? A lua oscila e essas 4 fases da lua, desculpa, essas 4 fases da lua, elas também têm influência sobre a gente, né? A lua, ela tem influência sobre as águas. Tanto é que as marés são ditadas pela lua. Se a gente parar para pensar, nós, seres humanos, temos 70% do nosso corpo
de água, é constituído por água. Então, olha a influência que que esse satélite tem sobre nós, porque a gente é basicamente água. E água representa emoção, né? Quando a gente fala dos elementos da Terra, a água está associada às nossas emoções. Tanto é que na lua cheia, que é quando a maré sobe, tem mais partos, né? Os animais, as fêmeas, as mulheres parem mais na lua cheia. E tem estudos que surtos psicóticos acontecem com maior frequência na lua cheia, de tanto que ela mexe com as nossas emoções, né? Então, parando para olhar esses ciclos, a gente se entende, a gente vê que a gente também é cíclica. E a mulher, ela acompanha a ciclicidade da lua. Então, a gente acaba associando, né? A gente fala minha lua. Quando a gente está falando da nossa lua, a gente está falando do nosso ciclo menstrual, que também é em torno de um mês, né? E aí a gente é dividido em 4 fases. A fase pré-ovulatória, a gente é como se fosse a lua crescente. Então, a gente está indo para aquele momento da ovulação. Você está amadurecendo o seu óvulo. Então, você está na lua crescente. Você está no momento de desenvolver projetos, pensar em novos projetos, escrever novos projetos, porque a sua energia está na primavera. A sua energia está para fora. Né? Então, é interessante a gente entender como que é isso, como que é cada fase do nosso ciclo, porque a gente aproveita melhor, né, a nossa energia. Então, assim, nesse momento de pré-ovulação, eu tô mais expansiva, eu tô mais comunicativa, então eu aproveito esse momento, né? E se a gente associar Isso. E se a gente associar a um arquétipo, né? Esse é o arquétipo da donzela que a gente fala, né? Equivale a orixá Euá. Então, é um momento em que a gente trabalha ali no nosso inconsciente, a gente de forma inconsciente, você traz questões da sua infância, questões da sua adolescência. Essa é a fase pré-ovulatória. Na fase ovulatória, você é lua cheia. Então, a minha lua tá cheia, eu tô ovulando, eu tô fértil, né? Nesse momento eu fertilizo, eu aproveito essa energia da lua cheia para fertilizar tudo que eu quero. Então, meus sonhos, meus novos projetos, meu trabalho, saúde, tudo que eu quero prosperidade, eu aproveito a lua cheia. A minha lua cheia, né? Porque eu tô ovulando, porque eu tô fértil. Esse arquétipo está muito associado à mãe, já é uma mulher madura, né? É uma mulher que já desenvolveu uma certa maturidade. Então, a gente fala aí de Oxum, de Iemanjá, Gaia em outras culturas, né? Pachamama. Eu trago muito para os orixás porque eu tenho meu estudo mais aprofundado em relação à cultura africana, né? Mas aí cada cultura vai dar um nome diferente para a deusa, para o arquétipo, né, daquela lua. Quando você não fecunda esse óvulo, você vai menstruar. Aí você entra na fase pré-menstruação. Na fase pré-menstrual, você já é a feiticeira. Você já é aquela mulher que ela é sábia e ela utiliza a energia dela. Ela mexe muito com a alquimia. Ela já sabe utilizar aquela energia dela para outras coisas. Essa fase que a gente fica mais esquentada está associada a Obá, a Yansan, que já são deusas mais feiticeiras, mais guerreiras, assim, sabe? Então, é o momento que você tá indo para o fim, né? Você tá desfazendo, tá? Você tá começando a ir para a morte. E a menstruação representa a nossa morte. Todo mês a gente morre, gente. Todo mês, tudo aquilo que não serve mais na mulher vai embora. Então, quando a gente menstrua, é o momento da gente falar: olha, quero me desfazer disso, quero me desfazer daquilo. Você pode fazer isso de forma consciente, falando, pedindo, honrando esse sangue que está levando embora aquilo que não serve. E mesmo de forma inconsciente, coisas que aconteceram durante o seu ciclo, vai acontecer de morrer, de ir, né, nessa menstruação. Tami, eu te perdi. Você está aí ainda? Vocês me escutam? Acho que a Tami caiu. Gente, vocês me respondem se vocês estão escutando? Alguém me dá um ok? Ai, a Tami voltou.
Tá, a Tami tá voltando, gente, pra gente continuar. Tami voltou? Eu Tá, caí, mas amiga. eu continuei te ouvindo. Pode prosseguir. Tá bom. Então é isso. Todo mês a gente morre e todo mês a gente renasce. Olha que bruxas somos nós que temos o poder de todo mês, né? Morrer, levar aquilo que não serve e todo mês a gente renasce, né? Então a lua, essa é a nossa lua nova, né? A menstruação equivale à lua nova, que é a lua da bruxa, da anciã, né? A gente tem aí Nanã, que é um orixá que, né, que tem a ver, é um arquétipo parecido com o que a gente vive aí na menstruação, que é a morte e o renascimento. Então, amiga, é isso, né? A gente tá ligado aí com tudo isso, mas o mais importante, antes da gente seguir, é deixar claro que entender os arquétipos é legal para a gente olhar para a gente. Eu falei que a premissa básica pro Sagrado Feminino é se autoconhecer. Né? Essa é a premissa básica. Então, a gente precisa entender que a gente é diferente, tá tudo bem. Então, não significa que eu vou ser igualzinha às outras mulheres, né? Às vezes, por exemplo, agora eu tô menstruando na lua cheia, eu não tô menstruando na lua nova, né? Porque o meu corpo quer colocar essa energia, né, de morte e renascimento no momento que é pra fora. Então, assim, olha só, essa live tá acontecendo numa lua cheia. Que é o ótimo momento que eu falei, que é quando a mata tá bombando, né? Tá cheio de vida. Mas dentro de mim é o meu momento de morte. Só que a minha força é a morte. Então tá tudo bem, né? Então a gente olhar para essas nuances, que a gente é diferente. A gente não precisa se enquadrar dentro de caixinhas. E é para isso que a gente estuda o sagrado, para a gente entender o nosso ciclo e respeitar. Então tem momento do mês que eu vou estar mais para baixo, que eu não vou estar a fim de marcar uma reunião. Não marca a reunião nesse dia que você tá para baixo. Né? Não é o seu momento, você não tá com essa energia. Então, se conhecendo, você consegue aproveitar melhor essa força dentro de você. E se aceitar também melhor. Tudo que você falou é de tanta importância. São conhecimentos que foram passados de geração em geração, das nossas antepassadas, que já tinham essa conexão, esse aprofundamento com a natureza, com os ciclos da lua, e fazer com que todo esse conhecimento a gente possa usar ainda no nosso dia a dia é algo muito atual. Depois que eu entendi que eu funciono de forma cíclica, eu pude trazer tanta compreensão e aceitação para o meu ser, porque vão existir momentos, como você citou, e eu tenho um exemplo que eu até comentei esses dias com uma amiga minha, que ela estava nessa fase e ela não conhecia tanto sobre. E aí eu falei, você tá bem julgadora, né? Ela falou, tô. Falei, tá tudo bem você estar julgadora, porque você está nesse momento da feiticeira, e quando a gente sabe que a gente está nesse momento, a gente até coloca uma outra consciência para isso. Bom, eu sei que eu estou nessa fase, eu sei que eu estou julgadora, deixa eu dar risada aqui um pouco de mim mesma, porque eu estou me entendendo e eu estou olhando de fora, sabendo o que está acontecendo comigo. Acontece que quando a gente não sabe o que está acontecendo, nós somos as primeiras a se chicotear. Ai, pelo amor de Deus, que eu tô assim, que eu tô assada. Menstruadas, que é o momento de se recolher, tá tudo bem aceitar que o seu corpo tá precisando de descanso. Quando você não sabe disso, você fica se cobrando. Não, porque eu preciso arrumar casa. Não, porque eu preciso isso. A gente não precisa de nada. O que a gente mais precisa é trazer esse acolhimento e essa aceitação. Que sim, nós somos cíclicas. E tá tudo bem entender isso. Como é que eu posso tirar desse conhecimento coisas ao meu favor para tornar o meu dia a dia ainda mais saudável? Agora, uma dúvida que eu tenho para te fazer, para te perguntar. As mulheres que não menstruam porque não têm útero ou porque já não estão mais nessa fase, sofrem alguma alteração? Tem algum tipo de interferência? Elas deixam de viver esses ciclos? É muito bom você perguntar isso, porque quando a gente fala em cura de útero nos círculos femininos, né, às vezes as pessoas acham que a gente está excluindo pessoas que não têm útero. E na verdade não. Quando a gente fala em útero, a gente está falando em útero energético, né? A cura do útero energético vai levar à cura do físico, porque na terapia holística a gente entende que está tudo associado. Corpo, mente, espírito, está tudo junto, né? E quando você cura um corpo, você vai curando o outro. Mas é muito interessante você falar, porque muitas culturas acreditam que a mulher na menopausa, ela é o máximo. A gente tem que reverenciar, porque essa bruxona, ela já passou pela vida
E ela tem o poder alquímico, né, da ciclagem, do ciclo da lua dentro dela. Então ela já aprendeu todo o ciclo, ela já viveu e agora ela tem isso dentro dela. Então, muitas culturas reverenciam essas mulheres, né? Pelo poder realmente da anciã que elas carregam. Elas se tornam mais fortes, elas conseguem utilizar mais ainda essa energia delas para destinar algumas coisas, né? Porque a mulher bruxa, lá que a gente fala da lua nova, ela já entendeu que ela não precisa dos outros. Ela já entendeu a se bastar. Ela não precisa provar nada para ninguém, né? Esse arquétipo mostra que essa mulher, ela já sabe viver com ela mesma e se ama, se aceita desse jeito. Então isso tem muito a ver. Mas o ciclo feminino, ele é aberto para mulher trans, para mulher que tirou o útero, né? Porque a gente está falando de um útero energético que tem no nosso segundo chakra. O chakra sexual, ele é o chakra da criação. Ele é o chakra que dá na gente a criatividade, né? Se a gente pensar o útero, ele materializa, ele dá forma a uma vida. Eu falo que a gente vive tão mecânico que a gente para de pensar sobre isso. Vocês já pensaram na mágica, na bruxaria que é uma mulher dar forma a um ser humano dentro de si? Uma fêmea dá forma, sabe? É um bichinho ali dentro. A mulher, ela é o portal da vida, ela tem um útero, sabe? E esse segundo chakra tem esse poder da criação. E a gente pode, inclusive, utilizar essa energia desse segundo chakra para criar coisas no nosso dia a dia, né? Tudo que a gente quer, quero realizar um sonho, quero fazer isso, quero fazer aquilo, concentra na luz desse segundo chakra, que ele tem esse poder. Então, a gente utiliza a força desse chakra e a limpeza de memórias uterinas tem a ver com esse chakra. Então, sim, pessoas que não têm útero também pode fazer e homens nasceram de um útero, né? Todo mundo veio de um útero, então a gente tem um útero energético aí sim. Que lindo! Vocês estão gostando? Sinalizem com os coraçõezinhos, chuva de coraçõezinhos pra Ana pra gente manifestar enquanto que a gente tá dá um sinal! Amada, você tocou num assunto também bem legal de trazer entendimento para as pessoas, que é sobre as memórias intrauterinas que você citou, relacionadas ao útero. Memórias e comportamentos que a gente carrega dos nossos antepassados, que vão passando de geração em geração. Isso acontece realmente dentro do sagrado feminino? Como que é esse olhar para essas memórias, para esses comportamentos que a gente vai herdando? Isso é tanto para homem quanto para mulheres? Como que se dá isso? Olha, Tami, isso é muito legal, porque como você explicou no começo para as meninas, apesar de ter sempre comigo uma espiritualidade muito forte, eu sempre estou no estudo da espiritualidade, porque eu busco a resposta sobre a vida, eu também sou sempre na resposta científica das coisas, né? Então eu mergulho nos dois lados aí, mergulho fundo. E é interessante porque existe um ramo da ciência hoje chamado epigenética, que estuda exatamente o quanto as experiências vividas por um indivíduo pode ser registrado no seu DNA e vai adiante, né? Tem perguntas interessantes, se você quiser ver depois e me fazer, né? Eu vou continuar só para não cortar, mas dá pra gente responder algumas coisas. Então, a epigenética, ela estuda isso. Na época que eu fiz faculdade, gente, faz um pouquinho já de tempo, tô ficando velha. Quando eu fiz a faculdade, era um absurdo falar que uma experiência vivida era registrada no DNA. Aquilo era um absurdo. E hoje já tem uma parte da ciência, da biologia, na medicina, que estuda isso. Sim, comportamentos, histórias vividas são registradas no nosso DNA. E isso é passado adiante. Além disso, daí sobre a epigenética, tem uma questão muito interessante em relação aos óvulos, que a mulher, quando ela é gerada, na hora que ela nasce, ela já nasce com todos os óvulos prontos. O óvulo é a nossa célula, né, reprodutora, é o que vai formar um novo indivíduo. E a gente já nasce com eles prontos. Então, a experiência que a gente tem lá no corpo da nossa mãe, enquanto ela está gestando a gente, o que ela vive ali é registrado, né, nessas células, está registrado nos nossos óvulos. Então, os meus filhos vão ter no registro das células dele, na memória das células deles, experiências que a minha mãe viveu, porque eu já tinha esse óvulo dentro de mim, entende? Então, é muito importante a gente falar isso, porque sim, vai passando de geração em geração, né?
como eu tô dizendo, essa questão do óvulo, a epigenética estuda, vê mudanças no DNA, e a gente ainda tem uma terceira questão, que é o DNA mitocondrial. A mitocôndria é uma organelazinha que tem dentro da célula da gente. E ela tem um DNA que é diferente do DNA do nosso corpo, que dita as nossas características. É um DNA próprio dela, que a mitocôndria tem. Quando o óvulo vem se juntar com o espermatozoide, os dois são células, então os dois têm essa mitocôndria. Mas quando se junta para formar um embrião, a parte do espermatozoide que tinha mitocôndria se desfaz. Então o homem não consegue passar o DNA mitocondrial dele adiante. Mas o óvulo da mãe tem o DNA mitocondrial. Então, todo mundo recebe DNA mitocondrial, né? As nossas mitocôndrias têm DNA das nossas mães, tanto homens como mulheres. Mas só as mulheres conseguem passar adiante na sua reprodução. Quando você tem um filho, você consegue passar adiante esse DNA. Então, os cientistas, quando querem estudar uma linhagem muito antiga, eles vão pelas mulheres, pelas fêmeas, porque nelas que está o DNA mitocondrial, que consegue fazer um estudo de uma linhagem mais antiga. Então, tudo isso nos prova que sim, a gente passa, né? A gente tem memórias. Então, dentro de mim, dentro do meu corpo, o meu útero tem registros de memória de dor, de violência, os estupros, os abusos, os abortos, suicídio. Tudo isso está registrado nesse útero, que no momento da nossa gestação. Então, é muito forte. Então, por isso, hoje existem diversas terapias, né? Enfim, um monte de ferramenta, um monte de medicina para fazer a limpeza desse útero, para os nossos filhos não repetirem os mesmos padrões familiares. Que o que acontece é que a gente inconscientemente quer honrar esses antepassados. E aí a gente quer honrar com a dor. E aí a gente tem doenças, e a gente desenvolve problema no útero, no corpo, né? Uma manifestação do nosso corpo, é uma forma de honrar os nossos antepassados também, né? E aí é legal porque quando você vai estudar o seu sagrado, você descobre que você não precisa honrar através da dor, porque do mesmo jeito que você herdou essa dor e esse sofrimento, você também herdou tudo de bom que eles tinham. Então a garra dessas mulheres, a coragem, a resistência, né, desses antepassados, você tem dentro de você também. O conhecimento, eram curandeiros naturais, eles sabiam a medicina das ervas, isso tudo está dentro de você. Então, quando a gente vai para esse universo, é para acessar essas memórias boas também, não são só, né, as negativas. A gente limpa aquilo que já não serve, mas a gente se aproveita daquilo que tem, né? Então, é muito legal pensar nisso. Então, a gente tem aí Theta Healing, banho de assento, banho de ervas, vaporização de útero, Ioni Eggs. Hoje tem uma infinidade de ferramentas para ajudar nessas curas aí das memórias uterinas. Ficaríamos hoje o dia inteiro batendo um papo sobre isso, porque é uma delícia, né, gente? É tanta percepção, é tanta nuance que vai caindo, são tantas portas que vão se abrindo, infinitas possibilidades que você vai resgatando, né? E antes da gente, então, entrar nessas terapias e você trazer algumas dicas para nós sobre ervas, vou trazer uma pergunta aqui para você, que você até deu uma olhadinha, peraí. Sobre a menopausa precoce? Isso, precoce. E quando isso acontece? Tava procurando aqui o nome dela. Acho que foi a Mônica que perguntou. Posso falar, amiga? Pode. Foi a ML Bernini. E quem teve menopausa precoce, amiga? Então, como eu disse, quando a gente tá nesse... Vocês estão me escutando? Sim. Tá legal. Quando a gente entra, né, no universo do sagrado, é pra gente se olhar, né? Então, cada mulher vai ter um porquê o corpo reage daquela forma. Por isso que a gente mergulha no nosso sagrado, pra gente entender o que o corpo da gente está querendo falar sobre aquilo, né? Então, o que um ovário policístico está falando sobre mim? O que um mioma está falando sobre mim? É o corpo chamando a atenção e falando, me olha, né? E a menopausa precoce nada mais é do que isso. É o corpo pedindo para você olhar algumas situações. Então, assim, eu não tenho como dar um diagnóstico para as pessoas sem a gente saber a história dessa pessoa e tudo mais. Mas uma coisa que é comum, né, entre as mulheres, deixar isso muito claro,
Não estou dizendo que é esse o caso, mas é comum entre a maioria das mulheres com a menopausa precoce, é uma rejeição de ser mãe, é uma rejeição do feminino, é uma não aceitação dessa energia feminina, que é a energia criadora, é a energia da criação, e você bloqueia o seu corpo para isso não acontecer. Você acaba com a sua fertilidade, você tem tanto medo dessa energia, ou raiva, né? É um sentimento negativo em relação a essa energia que pode estar relacionado aí com a nossa mãe, com a nossa avó, enfim, com a nossa linhagem feminina, que você acaba bloqueando a possibilidade de você ter filhos, né? A gente pode pensar sobre isso. E também dando continuidade para o que você já estava dizendo. Isso não necessariamente pode estar no consciente dessa mulher. Ela pode estar carregando isso de memórias de antepassados, comportamentos. É daí que vem a nossa repetição dos padrões que a gente tem, que a gente vai herdando de geração em geração. Então, não necessariamente quando você fala, talvez trazendo para a consciência, num primeiro momento, a gente rejeite isso, a gente renegue. Mas se a gente for fazer um estudo aprofundado dessa mulher, das mulheres que vieram antes, a gente vai conseguindo trazer um pouco mais de entendimento, não é isso? Arrasou, isso mesmo. E vamos para algumas dicas, porque, gente, a Ana, ela tem, assim, um cardápio. Toda vez que eu tô com alguma coisa, eu já falo, amiga, me dá aí umas dicas de ervas, uns banhos. Então, eu pedi para que ela trouxesse algumas dicas para que a gente pudesse experimentar na nossa casa. E, então, por favor, você tem aí alguma diquinha para nós? Alguma receita? Legal, as ervas, gente, são a medicina, né? Não esqueçam que os remédios surgiram a partir das ervas, né? E aí hoje a gente tem os sintéticos, mas a cura tá dentro da natureza, tá aqui nas plantas mesmo. Então é muito legal dar uma olhadinha, né? É legal também a gente pesquisar, porque cada erva vai ter a sua propriedade e vai ter a sua composição, né? De repente, você pode usar uma erva que o seu corpo não lida bem, que, né, causa alguma reação alérgica, irritação. Então é bom vocês darem uma pesquisada. Eu vou falar sobre umas ervas, algumas, acho que 6 ervas aqui, que são ervas coringa, sabe? Que é fácil, que você acha ali, não tá bem, vamos com elas. Anotem. Anotem. É muito bom. Mas vamos lá, então. Bom, o manjericão. Manjericão, pra mim, é a erva coringa. Não sabe o que tem, não tá bem, toma um banho de manjericão, que as coisas melhoram, né? Sim. O manjericão, ele é antisséptico, ele é anti-inflamatório, enfim, ele tem um monte de propriedades. E toda vez que você lê que essa erva, ela tem essas propriedades, significa que energeticamente elas também têm. Então, significa que se você tiver miasmas, né, coisas energéticas grudadas em você, vai dar uma limpada nessa energia e vai reequilibrar as coisas por ali. Então, o manjericão, ele tem esse poder de fazer limpeza mesmo. Você toma banho para fazer uma boa limpeza. E a manjerona, que é da família do manjericão, o nome já fala manjerona, parece uma mãe, sabe? Que abraça. Então, ele trabalha muitas questões relacionadas à sua linhagem feminina, à sua mãe, as crenças que você vem trazendo aí dessa mãe. A manjerona limpa bastante, então é uma erva muito interessante. O alecrim é a minha erva predileta. Calma, peraí. Tá. Mas como que é que eu faço esse banho? Eu fervo, eu amasso, como que é? Ó, gente, o melhor para erva sempre vai ser essa questão de você macerar, usar a erva verde, né? Tenta não usar erva seca. Se não tiver outro jeito, é só o que você tem em casa, tudo bem. Mas a erva verde, ela tem as propriedades dela se mantêm, né? E tá viva ainda ali. Então, a gente pega essa erva, a gente macera na água mesmo, tá macerando, desfazendo essa erva. Você deixa ali separado, toma seu banho normal, depois você vem com esse banho de ervas no final e passa na cabeça, vai passando em tudo como se fosse uma limpeza, sabe? Pedindo mesmo para aquele banho, trazer aquilo que você precisa, a calma, né? Então é assim que a gente faz. O manjericão tem uma exceção. Se você ferver o manjericão e utiliza, deixa esfriar, depois utiliza ele,
ele tem uma propriedade de mexer bastante com o nosso emocional, de equilibrar o nosso emocional. Então, deixo a dica que o manjericão ele pode ser fervido, tá? Mas, no geral, macerar a erva sem cozinhar, tá? Então, falamos do manjericão, do alecrim, né? Que a alecrim eu tava falando que é a minha erva predileta, eu amo, chama erva da felicidade. Eu uso pra tudo alecrim. Porque o alecrim, ele traz a positividade, sabe? Ele mostra o seu positivo. Então, você tá indo pra uma entrevista de emprego, vai com um raminho de alecrim no bolso, sabe? É essa erva mesmo da coisa boa. Então, eu super recomendo o banho de alecrim. É utilizado também contra a cólica, sabe? Ele é um antiespasmódico natural, então diminui as cólicas. Isso desde a antiguidade as mulheres já utilizavam. Então, eu super recomendo alecrim. Lavanda e camomila são duas ervas... Peraí, amiga. Devagar. Porque isso é muito interessante para nós, mas nós ainda estamos, né, começando. A gente ferve o alecrim para cólica também ou não? Não. Todas as outras ervas a gente macera. Só macera. A gente Isso, sempre macerando. Eu dei só uma exceção que foi o manjericão, né? A gente macera e passa. Só que quando a gente tá com cólica, a gente precisa de uma coisinha quentinha, acolhedora ali no útero. Então, passar com uma aguinha quente, fazer um pano quente, colocar, sabe, com a erva ali, ajuda. Entendi. Ou a essência, gente. Essência é vida. Porque a essência tá tirando o óleo essencial da planta, que vai ter as mesmas propriedades. Então, essência é vida. Depois, se quiserem dicas, eu passo aí as deusas que mexem com essência também para vocês, tá bom? Ótimo. Posso dar continuidade? Pode. Tá. E aí, a gente tem a lavanda e a camomila, que são duas ervas relaxantes, né? São mais para acalmar e alivia estresse, tensão. Então, quem tá com dor de cabeça ajuda muito, pessoas muito ansiosas, né? Então, é muito interessante. A lavanda também tem propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas. Então, é bem, bem legal tomar banho de lavanda, banho de alfazema. E a camomila, ela é uma florzinha que tem uma ligação maravilhosa com o seu feminino, né? É muito utilizada nos círculos femininos. A gente tem rituais, né? Que a gente chama ritual, parece uma coisa, né? Ritual. Mas é beber chá de camomila, coisas assim, porque essa florzinha tem um poder maravilhoso relacionado com o nosso feminino, gente. Então, podem dar uma pesquisada também aí na camomila. E para fechar, eu vou falar da artemisia, porque é chamada da erva das bruxas. É muito ligado com o nosso feminino. É utilizada também desde a antiguidade. As mulheres têm essa sabedoria nata dentro delas. Fazer banho de assento com camomila, com artemisia, porque são ervas muito ligadas aí com as limpezas relacionadas ao feminino. Então, é legal, né? Dar uma estudada sobre elas. Tem a propriedade aí, tem gente que usa para reumatismo, né? A medicina antiga usava em reumatismo, contra anemia, também para aliviar a cólica. Então, essas ervas acabam que tem ligação com o feminino, elas aliviam as cólicas porque elas limpam, né? Vão limpando quais são as emoções que essa cólica tá colocando para fora. Eu pulei uma que eu queria muito falar, rosa. Rosa é muito importante a gente falar. Porque rosa não ferve, tá, gente? Nunca. Macera as rosinhas. Rosa é o órgão reprodutor da planta, né? E se você olhar, ela se abre. Parece muito com o nosso, né? O nosso órgão reprodutor. Então, a rosa também está intimamente ligada ao nosso feminino. Ela traz calma, ela limpa mesmo também, sabe? Faz uma limpeza energética legal. E ela limpa emoções, tristezas, mágoas muito profundas. A rosa, ela está associada com o chakra cardíaco. Então, na medicina antiga, utilizavam-se rosa macerada com geleia. Fazia uma geleia de rosa e passava para pessoas que tinham problema no pulmão. Porque o pulmão está ligado às nossas emoções. Então, a rosa tem esse poder. E, além de tudo, por ela ter essa coisa do desabrochar, ela faz a gente desabrochar. Então, ela traz autoconfiança, sabe, para a mulher. Então, a mulher que vai tomando banhos seguidos de rosa, nossa senhora, ela tá se sentindo a superpoderosa. E quando a gente se sente a superpoderosa, as pessoas enxergam isso da gente. Então, todo mundo fala, nossa, mas o que fulana tem que ela tá, né? Tá que tá. Banho de rosa. Esse banho de rosa limpando tudo e desabrochando a mulher maravilhosa que tem dentro de você. Acho que é isso, porque tem muita erva,
E, enfim, eu não vou dar dicas, eu vi que tem algumas perguntas, né? Eu não vou falar sobre casos específicos, porque eu falei que tem o perigo de irritação, tá? Tem perigo de causar alguma alergia. Então, isso deve ser acompanhado realmente com profissionais que têm algum tipo de entendimento e que, enfim, pra gente, pra dar certo, né? Pra não dar nada de errado. É Para isso. nossa casa, você tem alguma aí que você possa sugerir para casa, para limpeza das Aqui, ó. energias? Hum, Olha o meu girassol. Eu acho que todo mundo tem que ter um girassol dentro de casa, né? Eu sou a sensacional. moça das flores amarela, então eu gosto de colocar flores amarela. Tenho ali as minhas rosas brancas, porque a rosa, eu falei dessa importância que as rosas têm, né? Então é bem legal colocar rosas e flores dentro de casa, para nós mulheres, então, ótimo isso. Mas para limpeza de casa mesmo assim, tem essência, né? Tem anil, você pode usar anil, é um líquidozinho azul e a gente utiliza, né? Pode ser o Adi. O Adi é um pozinho azul. Depois que você faz a sua limpeza na casa, aliás, é muito importante a gente sempre fazer a limpeza material, varrer, passar pano, limpa tudo mesmo, lava. E depois você vem trazendo. Você pode fazer isso com anil, pode fazer isso com o Adi, vem passando pano com isso, ou com a alfazema mesmo, né? Aquela essência, aquele perfume que vende na farmácia de alfazema. Alfazema é vida, gente. Pode passar alfazema também. Limpem as maçanetas de porta, que é onde você coloca a mão e aí vai a energia, sabe? Janela. Dá para dar uma boa limpada com isso. Essência de bambu, que dá uma outra vida. Bambu faz limpeza. Eucalipto faz limpeza. Então dá uma boa limpada na energia da casa. E tenham plantas, né? Planta é isso, planta é vida, gente. Traz a natureza para dentro da sua casa. Dá uma pesquisada sobre a planta, que planta você quer, e traz para dentro da sua casa, que é sempre muito bem-vindo. É isso. Tenham plantas, bebam plantas, comam plantas, sejam plantas, porque plantas são vidas. Gente, é muito gostoso assumir a bruxa que há em nós, porque quando a gente fala assim com bom humor, com aceitação sobre essa palavra bruxa, a gente está querendo trazer para vocês leveza sobre esse conceito, porque nada mais é do que um adjetivo da palavra curandeira também. A bruxa, ela está relacionada a essa mulher que desenvolve essa alquimia, que desenvolve esse empoderamento de estar conectada com a natureza, com ciclos, como a Iana falou, com a cura de si mesma e usando toda a natureza ao nosso benefício. Por isso que é importante você se empoderar da curandeira que você é, logo da bruxa que há em ti. Então, nós duas aqui, bruxonas, honramos todas as bruxas que estão nos assistindo e que vocês se empoderem também de tudo isso, desse poder, dessa alquimia, desse amor incondicional que existe dentro do nosso ser. Eu quero também dizer para todo mundo que está aqui, para todas as mulheres em particular, que têm interesse em aprofundar, em mergulhar no sagrado do feminino. A Iana trouxe aqui uma pequena contribuição de tudo, de todo o currículo que ela tem, de todo o conhecimento. Mas fiquem à vontade para contactá-la. Para você que quer mergulhar mais a fundo nesse tema, a Iana, ela faz um trabalho e desenvolve um trabalho profundo, lindo e exclusivo com cada mulher. Então, ela entende que cada mulher é um ser único e ela trabalha com todas essas terapias holísticas para ajudar nós, mulheres, nos empoderarmos do nosso ser. Então, fica o convite para você que tem interesse em mergulhar ainda mais nesse lugar, nesse espaço tão amoroso. Sintam-se à vontade, certo, Ianinha? A gente te procura por onde? Instagram? Qual que é a rede Isso social? Me mesmo. diga. Pode ir no Insta, pode ir pelo. Procura ali no direct, né? Manda direct para mim. E Qual que aí a é o gente vai Instagram? conversando. Iana. Ponto. Agora tá bio, né? Ai, mudei. Tá Iana bio. Iana é arroba tracinho, amiga. Nem eu sei mais, é arroba tracinho bio. Gente, eu vou falar para vocês. É Iana. O Iana dela é com dois N's. Então, Iana, Y também. underline, Y-A-N-N-A, underline, Bill. Fiquem à vontade para seguir essa mulher, porque ela é um poço de sabedoria, de amor e de sagrado feminino. Te honro muito, muita gratidão por esse momento tão especial.
nessa energia, nessa egrégora, nesse final de semana, onde nós estamos nesse lugar de honrar as nossas mães, que são mulheres. Então, que todo mundo possa sentir aí essa energia, esse respeito, esse amor por esse feminino, por essa energia, e você representando esse feminino de uma forma tão linda, respeitosa e honrável. Te agradeço, agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam, que te escutaram, que anotaram as dicas da Ana Arrasa. Eu falei para vocês que essa live ia ser um sucesso, não é mesmo? Gente, um feliz dia, um feliz sábado, que a gente se veja em breve. Gratidão, amiga. E quer se despedir? Quero, eu quero. Eu tô vendo que a Letícia tá escrevendo aqui uma atrás da outra, tadinho, porque alguém perguntou se os banhos podiam, era só do pescoço para baixo, e ela tá tentando responder. Eu não sei quem foi que perguntou se o banho era da cabeça para baixo, Ótima pergunta. do pescoço para baixo, né? Uma ótima pergunta. Algumas casas espirituais eu sei que falam sobre os banhos de erva ser do pescoço para baixo, mas a casa espiritual que eu faço parte, a minha sacerdotisa fala aqui pra gente que a cabeça é a abertura, né? Aqui tá o nosso chakra coronário, é a abertura que nos liga ao divino. Então não faz sentido eu tomar banho de erva sem limpar a região em que me conecta com o divino, né? Esse chakra coronário. Então a gente toma banho de erva da cabeça aos pés. Mas isso é a forma como eu acredito, tá, gente? É só essa resposta, mas quero deixar o meu muito obrigada a todo mundo que veio. É uma pincelada, porque dá para falar muito, dá para mergulhar nesses arquétipos, dá para falar sobre ciclo menstrual estendido, ciclo curto, enfim. Mas, mulheres, o que a gente quis mesmo nesse final de semana, que a gente nem programou, né, amiga? Como pode? A gente nem programou no final de semana do Dia das Mães. E eu tava falando com a Tami hoje, é muita loucura, porque hoje é o número 9, né? Dia 9, que é um número relacionado ao sagrado feminino. E no Odu de hoje, que é a numerologia africana, é 9 de novo. Então, gente, hoje é o dia para falar de mulher. Que coisa deliciosa. Obrigada por terem vindo. Qualquer coisa me mandem no direct do Instagram, tá? Eu passo meu telefone, meus contatos e a gente conversa. E o que eu quero deixar de mensagem mesmo, acho que a nossa luta aí, a nossa luta com amor, né, Tami? Vamos baixar essa espada, porque a Tami e eu somos muito parecidas. É lembrar isso, né? O sagrado que existe dentro da mulher. O quão sagrado nós somos. A gente é capaz de gerar vida dentro da gente, né? Todo mundo nasce a partir de um útero. Então, vamos se conectar com essa força, né? Vamos conectar com essa divindade que existe dentro. Cada mulher é uma deusa, temos deusas, e cada semana eu vou estar diferente, eu preciso honrar isso, sabe? A gente precisa honrar essas diferenças da gente, enfim. Então é isso, eu gostaria muito de falar para as mulheres, para honrar quem elas são, do jeito que elas são, se autoconhecerem, se olharem, se amarem do jeito que são, entender por que, né, suas feridas estão ali, limpar o que precisa ser limpo, mas enfim, acho que é isso. Para fechar, amiga, você topa a gente fazer com elas aquela oração das mulheres? Eu reconheço a criança que há em mim, reconheço a mulher que há em mim. Vamos. Deixa eu só fazer um parênteses, então, para a gente fechar. Pegando o gancho desse tema, você, mulher que tá aí, que precisa resgatar, relembrar, recordar o mulherão da porra que você é, livre de julgamento, sem se ficar comparando com os outros. Eu quero fazer um convite para todas vocês. Dia 14/5, eu vou fazer uma aula ao vivo, um workshop, falando sobre isso, trazendo ainda mais algumas técnicas de amor próprio. O nome do workshop vai ser o Poder do Amor Próprio, então fica aqui o meu convite para todas as mulheres que sentirem esse chamado. Arrom? Vamos finalizar então com essa oração? Então vamos lá, vamos fechar os olhos, mulheres, fechem os olhos. Coloca a mão direita no coração, aqui no centro do peito, a mão esquerda no útero. Respira fundo. Inspira devagar. Solta devagar. Traz o seu estado de presença para o seu corpo, para esse momento do agora. E repete aí comigo. Eu reconheço a menina que é em mim. Eu reconheço a mulher que é em mim. Eu reconheço a mulher que é na minha mãe. Eu reconheço a mulher que é na minha avó. Eu reconheço todas as mulheres que habitam em mim. Eu peço perdão à menina que é em mim. Eu peço perdão à mulher que é em mim. Eu peço perdão à mulher que é na minha mãe.
Eu peço perdão à mulher que é na minha avó. Eu peço perdão a todas as mulheres que habitam em mim. Eu perdoo a menina que é em mim. Eu perdoo a mulher que é em mim. Eu perdoo a mulher que é na minha mãe. Eu perdoo a mulher que é na minha avó. Eu perdoo todas as mulheres que habitam em mim. Eu honro a menina que é em mim. Eu honro a mulher que é em mim. Eu honro a mulher que é na minha mãe. Eu honro a mulher que é na minha avó. Eu honro todas as mulheres que habitam em mim. Eu agradeço a menina que é em mim. Eu agradeço a mulher que é em mim. Eu agradeço a mulher que é na minha mãe. Agradeço a mulher que é na minha avó. Agradeço todas as mulheres que habitam em mim. Eu amo a menina que é em mim. Eu amo a mulher que é em mim. Eu amo a mulher que é na minha mãe. Eu amo a mulher que é na minha avó. Eu amo todas as mulheres que habitam em mim. Salve a nossa linhagem feminina. É isso, mulheres! Arro, axé! Um beijo, um ótimo dia para vocês. Um beijo em todas nós. Gratidão. Feliz dia! Obrigada, Dia das amiga. Te amo. Mulheres! Uhul! Salve, mulheres. Saúde e paz a nós. Beijo. Beijo. Que coisa linda. Foi lindo, né? Encerrar, tá, gente?